Muito bom dia, irmãos. Estamos agradecidos a Deus pelo estudo de quarta-feira. E eu quero lhe garantir algo muito importante. Hoje teremos um domingo muito abençoado. Então, as famílias reunidas, creio que no café da manhã, há poucos instantes, o almoço, o lanche da tarde, o estudo da Palavra de Deus, que aconteceu na parte da manhã, ou vai acontecer daqui a pouco, e também o culto da noite. Então, eu louvo a Deus pela vida da igreja neste tempo. Nós estamos na campanha 30 dias de oração. Os motivos são pela família, pelas famílias da igreja, pelas famílias do bairro, pelos enfermos, pelos pastores da igreja, e eu pedi na quarta-feira as orações ao pastor Augusto e a sua esposa. Eles estão com 2 enfermidades, meus irmãos, gravíssimas, mas eu gostaria que os irmãos continuassem orando por eles, né? Evidentemente que nós temos outros irmãos, outros pastores, alguns foram promovidos às mansões celestiais, mas eu gostaria que os irmãos orassem pelos irmãos das igrejas, né? Então, como estamos na campanha de oração, 30 dias de oração, que se encerrará no dia 6 de setembro, então eu gostaria que os irmãos estivessem orando. Irmãos, o nosso estudo, o estudo desta manhã, nós teremos a participação do pastor Marcos Lopes. Pastor Marcos Lopes, ele vai trazer o estudo Palavras de Encorajamento. Está baseado no texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Ele é pastor da Igreja Batista em Vilar Formoso, em São João de Meriti. Coincidência ou não, pastor Marcos Lopes também é contador. Ele, inclusive, é contador, fez parte do Conselho Fiscal da Convenção Batista Fluminense e atualmente ele está no Conselho Fiscal da Convenção Batista Brasileira. Então, vamos orar e, com certeza, meus irmãos, teremos uma mensagem de encorajamento, palavras de encorajamento. Então, vamos estar preparados, porque Deus vai falar aos nossos corações nesta manhã.
especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver. Ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração. Quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, aqui é o pastor Marcos Lopes, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vilar Formoso, no município de São João de Meriti, Baixada Fluminense, e estou aqui com o propósito de lecionar a lição 9 da nossa revista desse terceiro trimestre, Palavra e Vida. E o tema, o título da lição é Palavras de Encorajamento. Palavras de encorajamento. Pelo menos durante 30 minutos eu convido você a estarmos juntos para refletir um pouco sobre esta lição que tem como texto básico, o texto fundamental, Josué capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Eu quero ler a priori este texto, onde a palavra do Senhor diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a todas as leis, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bem, a introdução desta lição, ela nos chama a atenção para o seguinte: o que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Moisés, o profeta, que falava com Deus face a face, acabara de morrer. E agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Isso, versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Não dá, evidentemente, para sabermos exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar o que ele via. O que ele via quando Deus falou com ele? O que ele via? À sua frente, um povo de alguns milhões de pessoas que acabaram de perder seu grande líder e também a sua referência de comunicação com Yahvé. Às suas costas, a terra prometida, com inúmeros inimigos maiores, mais fortes e com cidades fortificadas e armadas até os dentes. E além de tudo isso, um rio de não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o Rio Jordão. Não dá para saber o que ele pensava, mas eu me arrisco em afirmar que você que está participando desse estudo, você em algum momento da sua vida você já teve medo. Como também não me arrisco em afirmar que Josué também teve medo. Tanto é que Deus orienta que ele tivesse coragem. E não é para menos, além de todas as dificuldades que chegariam, ele substituía ninguém nada menos que Moisés. E é muito pior que suceder a uma boa performance é suceder o único profeta que falou com Deus face a face, no qual igual nunca houve. Isso está lá em Deuteronômio 34, no versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Nunca se levantou alguém como Moisés. De fato, Josué tinha motivo de sobra para sentir medo. Mas eu quero considerar o seguinte, e eu coloquei aqui na lição o primeiro ponto como sendo a questão do medo e a ansiedade. Embora o texto esteja chamando a atenção, fala sobre coragem e o oposto disso, o medo, né? Eu queria dizer para você o seguinte, que segundo a pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a revista Exame, do dia 5/6 de 2019, do ano passado, ela fez uma publicação em que ela aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade. 18,6 milhões de brasileiros convivem com essa realidade, a questão da ansiedade. Agora, diferente do medo,
medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger, a ansiedade é um estado mental e corporal assim mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. Por exemplo, não o desemprego, mas a possibilidade do desemprego. Sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. Tudo no que tange a ansiedade se torna como possibilidade. Uma possibilidade que pode se concretizar acontecendo aquilo que provoca, né, a ansiedade, ou não. O problema muitas das vezes não existe, mas a gente já começa a sofrer como se ele existisse. A ansiedade, ela funciona assim. Se tivéssemos uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente a sua resposta seria afirmativa. Ele sentiu medo. Por quê? Afinal, Josué é gente como a gente. É como qualquer um de nós. E quando a gente começa a olhar para as Escrituras, a gente percebe que isso era muito comum. Neemias, por exemplo, no capítulo 2, versículo 2, ele sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido. Ele teve medo. Gedeão, ele seguiu as orientações de Jeová em descer ao arraial dos inimigos caso estivesse com medo. Isso está lá em Juízes 7:10. E Abraão pediu para que Sara mentisse. Olhem só, Abraão, o exemplo supremo de fé, ele mentiu sobre o seu relacionamento com Sara, com medo dos egípcios. Você pode conferir isso em Gênesis 12, dos versículos 12 a 13. E lá no Novo Testamento nós encontramos o seguinte: Pedro mentiu, os discípulos fugiram, é verdade, todos eles fugiram. Enfim, provavelmente Josué também teve medo. E com certeza esse não seria o problema. O problema não é o medo. O real problema era a ansiedade. A ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. E aí, meus irmãos, é maravilhoso saber que Deus, Ele conhece as nossas imperfeições, Ele cuida de nós. Como que Ele cuidou de Josué ali, né? Encorajando diante de uma missão tão grande. Vamos então extrair alguns ensinamentos preciosos que Deus nos ensina nesse precioso monólogo com Josué. No item 2 da lição, está lá como título: se preocupe com o que deve se preocupar. Se preocupe com o que se deve se preocupar. O estoicismo, ele apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. Você identifica aquilo que você pode controlar, né? E se concentrar apenas nisso. Diante, às vezes, de várias situações, não é? Não adianta você ficar preocupado e isso te levar a uma ansiedade, pensando muitas das vezes em como resolver, em como enfrentar. E é importante que você se preocupe com aquilo que você pode dominar, aquilo que você pode controlar, se concentrar naquilo, uma coisa de cada vez. Agora,
Numa situação adversa, tá, com inúmeras possibilidades e desdobramentos, é extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. É diferente, vou falar um pouquinho agora para essa câmera aqui, diferente de Moisés, Josué fez um estágio. Isso foi muito bom para prepará-lo, mas a consciência da realidade é um grande vetor de preocupação. Josué, ele sabia que o povo não era fácil. O povo de Israel não era fácil. Vivenciou todas as dificuldades do Egito e conhecia os perigos que estavam por vir. Mas a valentia demonstrada por Josué lá em Números 14, quando ele foi um dos espias, muito fala a seu respeito. Mas nesse momento era diferente. Nesse momento ele se encontrava na condição de líder do povo. Uma realidade totalmente oposta ou diferente daquela que ele viveu quando ele foi à terra prometida, né, como espia. De fato, a missão era maior do que Josué. E Deus também sabia disso. Aliás, é redundante, né? Deus sabe sempre de tudo. Por isso, ele enquadra Josué e chama a sua atenção para o que realmente deveria se preocupar e em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer. E aí, no segundo ponto desse item, Deus garante a Josué o que ele fará. E aí nos versículos 1, Javé comissiona Josué, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a sua missão agora. Eu quero repetir aqui, eu já fiz a leitura uma vez, mas vou repetir aqui os versículos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Nos versículos 3, 4 e 5, eu quero ler também, que diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto do Líbano, como eu li, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida, e que assim como esteve com Moisés, estaria com ele e não o deixaria nem o desampararia. Deus garante a Josué o que ele fará. Mas por quê? Josué conhecia Deus, ele conhecia bem os feitos de Deus. Falar isso não seria assim como chover no molhado? Chover no molhado? De forma alguma.
é verdade? Porque Deus sabe que em algumas situações ou situações adversas, nossa fé às vezes cambaleia. E algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. Quantos de nós não já viveu isso? O que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora. E esta âncora é nossa também. Josué, se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Se faltar para você memória de tudo que eu já fiz, de tudo que você já presenciou, das maravilhas que eu fiz, do que eu fiz lá no Egito, do que eu fiz durante a peregrinação no deserto, se lhe faltar lembrança de tudo isso, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. E aí o outro ponto, ponto 2.2, Deus mostra para Josué qual deve ser sua postura. No 1, Deus garante a Josué o que ele fará. Agora, Deus mostra qual deve ser a sua postura. Nos versículos 7, 8 e 9, a advertência de que um momento demandava coragem é repetida 3 vezes. 3 vezes. No versículo 9, Deus dá, vamos dizer assim, maior ênfase. Não fui eu que te ordenei, disse Deus. Seja forte, corajoso. Não se apavore e não se desanime. 3 vezes. Não fui eu que te ordenei. Seja forte, corajoso, não se apavore e não se desanime. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que eu te mandei. Quão bom seria se nós nos atêssemos exatamente aquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra. Com certeza, nós não ficaríamos ansiosos e não deixaria que o medo nos neutralizasse. Geralmente se faz uma confusão com o significado da palavra coragem. A palavra coragem, não expressa aqui nesse versículo 9, achamos que essa é a qualidade de alguém que não sente medo, o que é um equívoco muito grande. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e também preservação. Quem não sente medo, na verdade, ou é irresponsável ou, no mínimo, inconsequente. Quem diz não ter medo. De certa forma, é o medo que nos mantém diligentes. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. E é isso que Deus está falando com Josué. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar, Josué. Seja corajoso para enfrentar os problemas e inclusive o seu próprio medo, porque eu já te disse o que eu vou fazer. Eu já te disse o que eu vou fazer. E depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer o que ele, Deus, iria fazer, mostrando para Josué qual deveria ser sua postura, Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. O que ele deveria fazer?
E aí o item 2.3, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Baseado aqui nos versículos 7 e 8, Deus diz para Josué: para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso, Josué, é tudo secundário. Tudo isso é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples, Josué. Se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive para assumir essa posição. Se preocupe com isso, que o resto é comigo. É como se Deus dissesse exatamente assim para Josué. Então Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. A conclusão dessa breve lição é o seguinte: talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué. E então suas preocupações não merecem a mesma atenção. Correto? É possível que você pense assim. Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença. Os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você, para mim, para todos nós. E aí eu quero apresentar para você 4 razões. Em primeiro lugar, ou a primeira razão, Deus tem uma missão para você. Na verdade, para todos, para mim, todos nós. E se alguém não se vê com uma missão, vamos dizer assim, uma missão exclusiva, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, os colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para a sua igreja. Olhe para as necessidades das pessoas à sua volta. Há pessoas precisando de cuidados, serem evangelizadas, alimentadas e principalmente salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade de cuidar, ajudar. Agarre sua missão. Agarre sua missão. A segunda consideração: confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé e se agarre ao que você sabe e tem certeza. O que você sabe e tem certeza? Que o Senhor está contigo. Que Ele vai dar a você todas as condições para você cumprir bem a tarefa dada por Ele mesmo. Terceiro, sentir medo é normal e natural. E é bom que sinta medo.
O que deve ser anulado é o medo extremo, ou a ansiedade interminável, pois esses lhe farão paralisar e adoecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja corajoso e aprenda a agir mesmo com medo. Em quarto lugar, se concentre no básico. Se prenda à palavra de Deus, pois ali está a direção que você deve seguir. Procure fazer tudo que ela orienta. Medite nela continuamente, conforme está lá. No Salmo de número 1. Pois desta forma você prosperará e não se perderá. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples. E são as orientações para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla. O resto é com Deus. Amém? Mas eu quero ainda, antes de concluir esse breve estudo, apresentar em 4 questões algo para você pensar. Aquilo que está lá na lição, para pensar e agir. Você está incluído nestes 18,6 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno de ansiedade? Caso sim, o que você aprendeu com a lição? Segundo, no desempenho de uma missão, o que você mais precisa levar em conta? O tamanho do desafio ou as ordens daquele que o comissionou? O que você deve mais levar em conta? O tamanho do desafio, o tamanho da tarefa, a missão proposta para você, ou as ordens daquele que deu a missão, daquele que comissionou? Terceiro, com base na lição, o que você considera como indispensável ao cumprimento de uma missão dada por Deus? O que é indispensável? O que é indispensável? Quarto e último lugar, se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Vou repetir. Se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Você concorda? Você concorda com isso? Assim, terminamos o estudo da lição 9 da revista do 3º trimestre, Palavra e Vida. Espero que de alguma forma tenha contribuído para abençoar a sua vida, você que participou ou participa desse estudo. Que Deus te abençoe.
Jesus nos prometeu um conselheiro ser, um forte Deus, príncipe da paz. E como Pai seria para dar-nos amor tão grande que não cessará jamais. Descobri que Jesus Cristo é um Deus fiel, o que nos prometeu cumpriu enfim. Então, amor Jesus, desejo confessar o que Ele representa para mim. Maravilhoso Deus, muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus, é o que Cristo é pra mim. Ao relembrar que um dia o Rei da Glória, em forma de um homem se tornou, feliz me faz conhecer o quanto me ama, ao pensar quem Ele é e quem eu sou. Muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, o que precisava, só nele achei.
bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos